A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 9 das lições bíblicas adultos, que tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Amém? Dando continuidade ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual estamos estudando a vida e ministério do apóstolo Paulo. O texto áureo encontra-se no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra-se no livro de Atos, capítulo 20, dos versículos 17 ao versículo 34. Então vamos lá falar da lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Na lição anterior, nós estudamos um pouco sobre o discipulado bíblico. E falando sobre discipulado, é como se fosse uma única lição, se os irmãos perceberem. A lição 8 e a lição 9, se fosse no mesmo dia, encaixaria perfeitamente. Só que o autor separou, fez uma lição sobre o discipulado e outra lição sobre o cuidado com os vocacionados, que é já uma pessoa que já tem experiência, ou seja, uma pessoa que já passou pelo discipulado, já se amadureceu um pouco na fé cristã e já tem conhecimento mais profundo das verdades bíblicas. E na lição de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre ser vocacionado. Tem um escritor que fala que quando a pessoa tem uma visão, a visão da pessoa que determina aquilo que ela almeja para o seu futuro. Aí ele fala, se a pessoa tem visão de 1 ano, então ele vai plantar trigo, porque em 1 ano o trigo vai dar os seus frutos. Se ele tem uma visão de 1 década, de 10 anos, ele planta uma árvore. Mas se ele tem visão para uma vida toda, meu irmão, ele planta pessoas. E quando nós falamos de vocação, nós estamos falando disso. É pessoas sendo plantadas. Por quê? Porque vai chegar o dia, meu irmão, que aquela pessoa vai passar. E, consequentemente, vai vir outra pessoa para a obra continuar. E isso é interessante de falar, porque o apóstolo Paulo certamente tinha isto em mente. Ele sabia que sua vida iria passar. Mas a sua vida iria passar, meu irmão, mas a igreja iria continuar. A igreja do Senhor precisa, como precisava de pessoas vocacionadas, capacitadas para que desse continuidade na obra de Deus, porque nós somos edifício de Deus, lavouras suas. E Paulo tinha isso em sua mente, tinha isso em sua consciência, que ele iria passar, mas a obra iria continuar. E para a obra continuar, meu irmão, é necessário, é preciso ter pessoas vocacionadas, pessoas que tenham amor e zelo em fazer conforme a vontade de Deus. Isso Paulo entendeu bem. O texto da leitura bíblica em classe hoje, ele é bem interessante porque ele está inserido no capítulo 20 do livro de Atos e fala que Paulo não quis passar por Éfeso, mas passou adiante de Éfeso e foi para Mileto e fez uma reunião em Mileto, chamando todos os anciões, inclusive os da cidade de Éfeso. Imagine só, Paulo, meu irmão, ele passou 3 anos em Éfeso, pregando e ensinando. Ele chegou ali, nós falamos sobre isso em aulas passadas, na aula de número 6, que falou sobre o poder do Espírito. Paulo no poder do Espírito, falamos sobre Éfeso e como Paulo fez a sua obra ali em Éfeso, uma obra tão grande, que causou um alvoroço, porque estava mexendo com a economia da cidade, porque as pessoas ali, muitas delas, viviam de vender adereços, amuletos da deusa Diana, em grego, e Artemis,
em romano, era uma deusa que ele dizia que veio do céu para a cidade de Éfeso, e aquela deusa ali era idolatrada. E quando Paulo começa a pregar, começa a ensinar em Éfeso, muitas pessoas se convertem, muitas pessoas vão ao encontro com Cristo e seguem-o sinceramente. E isso causou um alvoroço naquela cidade. Mas vemos que Paulo ali permaneceu 3 anos, meu irmão. 3 anos na cidade de Éfeso, pregando o evangelho, levando a verdade e convencendo não só judeus, mas também gentios. Isso no capítulo 19. Agora no capítulo 20 nós vemos que Paulo vem agora e fala que não vai retornar a Éfeso. Isso é claro de perceber, porque se ele passasse por Éfeso, meu irmão, tinha um ciclo de amizade muito grande naquela cidade. E Paulo não queria retardar de maneira nenhuma a sua ida a Jerusalém, porque ele pretende ir a Jerusalém e chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecoste, e isso ele consegue, porque quando nós vamos ler o livro de Atos em versículos mais à frente, percebemos que Paulo chega a Jerusalém, sim, antes de do dia de Pentecostes, da festa dos Pentecostes. Mas Paulo, antes de partir em direção a Jerusalém, ele vai a Mileto e vem e chama todos os anciões, todos aqueles que foram vocacionados por ele, na verdade, vocacionado por Deus, aquelas pessoas que tinham uma vocação já, que Paulo percebe que tem uma vocação para o ministério. E essas pessoas foi que ele constituiu sobre a igreja. E isso fica patente desde sua primeira viagem missionária, porque na primeira viagem missionária nós percebemos que Paulo vai com Barnabé fazendo a excursão e plantando igrejas, e quando ele chega na última cidade da primeira viagem missionária, ele volta agora por todos os lugares que ele passou, estabelecendo líderes para que apacente o rebanho de Deus. Não era rebanho nem dele, nem da pessoa que ele ortogou, mas rebanho de Deus. Isso Paulo tinha consciência em sua mente. A lição bíblica vai começar falando, meu irmão, que Éfeso foi o ponto de aprendizado dos vocacionados. E ele vai falar sobre o ponto de partida, Paulo e o despertamento de novas vocações, e Paulo, um mestre inspirado. Isso é interessante porque depois da igreja de Jerusalém tem um outro ponto de partida, que é essa Antioquia da Síria, porque existia duas Antioquias à época de Paulo. Existia a Antioquia da Síria, que é essa que nós estamos falando, onde teve ali, vamos falar assim, a segunda igreja de mais influência ali na era cristã, e tinha a Antioquia da Pisídia, onde Paulo passou também na sua primeira viagem missionária. Mas aqui nós estamos falando desse ponto de partida de Antioquia, porque foi em Antioquia que Paulo exerceu um ministério ali. O que a palavra de Deus nos fala? Que Antioquia era uma igreja que estava crescendo muito grande, as pessoas estavam recebendo e muitos gentios estavam se prostrando aos pés de Cristo, aceitando a Cristo, aceitando a verdade do Evangelho. E Barnabé vai buscar Saulo. Ou seja, vai buscar Paulo, para que Paulo venha e agora ensine também na igreja de Antioquia. Ele passa ali por volta de 1 ano na igreja de Antioquia, exercendo a sua vocação, a qual Deus tem chamado. E é desta igreja, meu irmão, que ali vem a preparação, não só para Paulo, mas para muitos profetas e muitos doutores, muitos mestres que estavam ali na igreja de Antioquia. E aquela igreja ali que é tida como a igreja missionária, porque ela, através do Espírito Santo, em oração, meu irmão, separa 2 homens direcionados pelo Espírito Santo para iniciar a obra de evangelização mundial, para que o evangelho venha e alcance nações e não fique apenas restringido a uma localidade específica ou a um povo específico, mas que vá para todos. E foi a igreja onde o apóstolo Paulo aprendeu, é onde ele foi vocacionado, perceberam a vocação dele, e ele foi separado por Deus para levar a mensagem do evangelho de Cristo, meu irmão. Então, tem que sim ter uma boa preparação para os novos líderes. A obra de Deus, meu irmão, ela não pode ser feita com eficácia se não tiver essa preparação de novos líderes. E o líder que está, meu irmão,
exercendo ali a liderança naquele momento, ele tem que perceber isso, ele tem que perceber que vai chegar o tempo que ele deve passar o cajado, vamos falar assim, que ele deve passar, meu irmão, a direção. Por isso, os verdadeiros líderes, eles preparam líderes. Foi a frase que eu falei no início. O líder que tem visão, ele planta pessoas, porque a sua visão é para a vida toda. E quando o líder tem isso em sua mente, ele sim tem preocupação em preparar novos líderes para a obra de Deus. Ele vê os vocacionados, vendo e atribuindo aquelas pessoas, como o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Paulo fala sobre os requisitos, as qualificações que um obreiro deve ter. E Paulo fala que deve se olhar, por isso ele fala a Timóteo: não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém. Primeiro tem que ver se é irrepreensível, se é hospitaleiro, se não é de língua dobre, se tem boa reputação, meu irmão. E boa reputação nos remete a isso, não é aquilo que eu falo de mim, mas é o que as pessoas falam de mim. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja, no colégio, na faculdade, na vizinhança, no trabalho. E isso é reputação. Boa reputação, meu irmão, é o que as pessoas falam de mim. Então, sim, o crente deve estar preocupado com o que está falando dele, porque existem pessoas que falam: não estou nem aí o que falam de mim. Não tá? Mas a boa reputação vai para onde? Então, existem algumas qualificações, meu irmão, para que o despertar dessas novas vocações venha a ser feito conforme a vontade de Deus, conforme as qualificações que Deus tem determinado, meu irmão. E isso nós devemos entender e compreender. Então, o ministério de Paulo, meu irmão, ela tomou essa proporção muito ampla, porque ele começou esse ministério missionário e foi-se necessário levantar obreiros. E eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo, assim como Barnabé, na primeira viagem missionária, orou para que Deus levantasse, sim, ceifeiros para a sua obra, pessoas vocacionadas que tivessem comprometimento com a palavra e com a verdade. E Paulo não fez isso sozinho, por isso em suas viagens ele vai vendo quem tem vocação para exercer ou auxiliar, levar essa palavra de Deus que é o Evangelho. Embora o chamado da grande comissão seja para todos os povos, para todos aqueles que aceitam de boa mente a vontade de Cristo, porque nós falamos disso na aula passada, que é o discipulado, todo discípulo foi chamado para pregoar e levar o Evangelho. Porém, quanto à vocação, nem todos são vocacionados para uma grande obra ou para exercer um ministério. E isso é patente em Efésios capítulo 4:11, que fala: e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, pastores e doutores e mestres, vamos falar assim. Então, o chamado ministerial para exercer um dom ministerial nem pode ser para todos, porque a Bíblia nos fala que a uns ele mesmo deu. Deus deu uns. Mas o chamado para ensinar e levar o evangelho, como nós falamos na aula passada, do discipulado é para todos. Porém, a vocação que nós estamos falando aqui, essa vocação específica, vamos falar essa vocação especial, não uma vocação geral, porque todos têm sim essa vocação geral de levar o evangelho, de apregoar a mensagem de Cristo, mas uma vocação especial ao que Paulo estabelece na igreja e chama aqueles anciões, que é chamado anciões ou presbítero ou bíspero, são palavras intercambiáveis para falar da mesma coisa até este momento aqui na era cristã, embora ao longo da história nós vemos que essas palavras vêm tomar as conotações diferentes, mas até aqui então não. Paulo reúne aquelas pessoas que têm um chamado específico para lhe darem direcionamento e conselhos e exortações específicas para que eles apacentassem o rebanho de Deus de forma comprometedora com a palavra, de forma que tenham compromisso com a verdade, de forma que tenham compromisso com Deus e com tudo aquilo que ele aprendeu, porque além de tudo, ele era um mestre inspirado que Paulo era.
E ao longo de sua viagem ele prepara muitas pessoas, dentre elas podemos citar Timóteo, Tíquico, que foi responsável por levar algumas das epístolas de Paulo para determinadas pessoas e igrejas. Temos Filemon, ao qual ele escreve uma carta. Temos Tito, Aristarco, Gaio, Áquila e Priscila, meu irmão. E Paulo escreveu cartas pastorais para Timóteo e para Tito. Então o apóstolo tinha essa consciência que ele deveria constituir e preparar novos líderes. E isso era um cuidado constante na vida dele, na vida de Paulo, que ele sempre exorta, sempre ensina, e aqui não foi diferente. Ele reúne aqueles homens ali para dar diretrizes da obra de Deus, porque ele sabia que seu tempo aqui nesta terra estava se findando, a sua carreira, o seu combate estava se findando, mas ele tinha que deixar o exemplo, porque ele sabia, era um homem de visão que plantou homens. Porque quando se planta homem, se planta para a vida inteira. E ele sabia que o seu trabalho estava se findando, mas ele não trouxe para si todo o peso da obra, todo o peso de fazer a vontade de Deus, não. Ele soube preparar líderes. Ele soube delegar competências para as igrejas que ele havia fundado. Imagine só, meu irmão, numa época daquela que Paulo passava. Era difícil acesso, de difícil comunicações. Não é igual a hoje, que as pessoas hoje têm igrejas em vários estados, até em países fora da sua igreja local, e certamente ele consegue ter uma comunicação, se ele assim desejar, diariamente com aquelas pessoas que ele constitui para exercer o ministério ali, o apacentamento daquela igreja, naquela localidade. Mas imagine na época de Paulo, que ele instituía e depois ele tinha que passar ou mandar alguém para se ter notícia, como muitas vezes ele fez. Enviava Timóteo, enviava Tito, enviava Tíquico para levar notícias não só de Paulo, mas trazer notícias se aquelas pessoas estavam perseverando na lei de Deus, que é o Evangelho de Cristo, nos mandamentos, nos estatutos de Cristo. E Paulo fez isso, meu irmão. E este foi o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Ele deixa um legado, e esse legado, como o autor da lição me falar, nós vamos falar um pouco sobre esses dois tipos de grupo que existia na época primitiva, ainda existe hoje, e hoje ainda é muito mais ramificado do que aquela época. Mas naquela época, como eu falei para os irmãos, devido à dificuldade de comunicação, devido à dificuldade de estar em contato com os líderes, era mais complicado. Por isso Paulo tinha que saber e está direcionado por Deus para colocar líderes que tinham compromisso com a verdade de Deus. E ele fala com aquelas pessoas que eles devem se preparar contra os judaizantes e contra os gnósticos. Quem eram os judaizantes à época de Paulo? Nós falamos no início que muitos judeus se convertiam. Mas muitos judeus que estavam se convertendo, meu irmão, acredito que estava achando que essa graça de Deus era muito pouco para se obter a salvação. Porque uma pessoa que foi criada, que foi ensinada nos preceitos da lei, que o homem deveria tomar parte em algumas ações para receber o perdão de Deus, para receber o favor de Deus. Agora vem Paulo e prega um evangelho que onde diz: sois salvos pela graça, mediante a fé. Imagine agora, meu irmão. Para aquele judeu legalista, o quê? Não precisamos mais guardar o sábado? Não precisamos mais circuncidar? Não precisamos mais observar a lei mosaica? Talvez ele achou muito pouco a graça de Deus. Porque isso é normal no ser humano, a natureza do ser humano, que é uma natureza caída, ele tentar conquistar as coisas por seu mérito, por seu esforço. E isso já começa desde criança, meu irmão, na nossa vida.
O que acontece quando a criança vai estudar? Ele vai estudar, ele tem que obter as boas notas, tem que se preparar para o mercado de trabalho, porque ele fazendo isso, ele vai conseguir, por seus meios, por seus méritos, por seu esforço próprio, algo, vai ganhar algo em sua vida. E trazendo isso para a soteriologia, ou seja, para a doutrina da salvação, os judaizantes não estavam compreendendo isso. Isso para eles era muito pouco. Como é que pode? Nós não temos parte nessa salvação. O mérito da salvação, meus irmãos, é exclusivamente de Cristo. O cinesismo que existe é o homem responder sim ou não, porque a obra da salvação ela é completa em Cristo. O mérito da salvação é completo em Cristo. E era essa imagem que os judaizantes estavam tendo, que a graça de Deus parecia não ser suficiente para a salvação. Mas era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. A graça de Deus, ela é suficiente. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem do homem para que o homem não se glorie. Mas é mérito exclusivamente de Deus. Então, meu irmão, Paulo estava ensinando isso para aqueles líderes, que a salvação é por graça e não por mérito humano. O ser humano agora, meu irmão, tudo que foi feito pela observância da lei, os sacrifícios, a circuncisão, o guardar do sábado, meu irmão, era tudo sombra daquilo que haveria de vir. E veio, que é Cristo. E quando aquilo que haveria de vir veio, não é necessário mais estar observando a lei. Outro grupo que o apóstolo Paulo também vem a combater, não só o apóstolo Paulo, mas e mais enfaticamente também o apóstolo João, é os gnósticos. Quem eram os gnósticos, meu irmão? Observe que havia extremos. Enquanto os judaizantes ensinavam a observância da lei como método de salvação, como meio de salvação também além da graça, ou seja, era uma forma exacerbada de obter a salvação pelos preceitos da lei, e já os gnósticos era o contrário. Os gnósticos ele pregava que a matéria é má, e se a matéria é má, não tem proveito nenhum, porque o que Deus quer é o espírito apenas. Então, com essa visão de que o corpo é mau, eles negavam tanto a humanidade de Cristo quanto a pecaminosidade que era feita no corpo, ou seja, para eles não era pecado. Adulterar não era pecado, fornicar não era pecado, glutonaria não era pecado. Imagine só como eles estavam agora banalizando agora a graça de Deus, porque eram pessoas que muitas estavam professando a fé cristã, mas deram ouvido a esses falsos mestres, meu irmão, que chegam sorrateiramente no meio da igreja para querer apregoar algo além daquilo que o evangelho que o evangelho já preconizou, já direcionou. E era aí, e era isso que os gnósticos estavam fazendo. Estavam levando os crentes a acreditarem que o conhecimento, ou seja, o lado espiritual, porque eles se achavam super crente, meu irmão. E super crente nesse sentido, que eles banalizavam a graça de Deus e banalizavam de tal forma que cometia todas as torpezas pecaminosas no meio do povo de Deus e diante do povo de Deus, e se achavam ainda espirituais porque se achavam com conhecimento elevado acima daqueles que aceitavam a graça de Deus conforme nos foi dada e nos foi alcançada e nos foi outorgada, e respondemos afirmativamente para a graça de Deus. Mas eles estavam banalizando essa graça, mostrando que não é necessário você se santificar, não é necessário você andar em purificação, não é necessário você andar fazendo tudo isso que você faz no corpo, porque o corpo é mau, a matéria é má. E era isso que eles ensinavam. E João, quando veio combater isso, ele falou de forma enfática, porque nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos em Cristo para
fazer isso. Combater o gnosticismo. O gnosticismo dizia que Cristo não veio em carne, porque a carne é má. Era um espírito que estava aqui. Imagine só, meu irmão, a deturpação que eles fizeram ali na igreja. E hoje nós temos acesso a muitos materiais que ensinam sobre estas formas errôneas que ensinam muitas pessoas hoje ainda. Então nós devemos ter cuidado, não só contra os judaizantes, porque ainda hoje tem os legalistas de plantão dentro da igreja, que são os judaizantes da era moderna. Esse termo foi colocado para essas pessoas que eram judeus, que não se desvencilhavam, se largavam das algemas da lei, porque a palavra de Deus nos fala que nós estamos mortos para a lei. Ou seja, a lei já não tem poder sobre a gente, porque a lei serviu como aiô, como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Ou seja, a aiô é como se fosse um pedagogo, é como se fosse uma ama que cuida da criança. Então, enquanto aquela ama está cuidando da criança, a criança está sim sobre os cuidados da lei, sobre os preceitos da lei. Mas chega o tempo, meu irmão, que não vai precisar mais. E isso se fez quando Cristo veio. Então, quando Cristo veio, ele nos tira, meu irmão, debaixo desse aiô, ou seja, desses preceitos doutrinários da lei, e agora nos transporta para uma nova aliança. E agora nós não estamos mais debaixo da lei, porque a lei serviu para apontar a graça de Deus. E hoje nós estamos debaixo agora da graça de Deus que foi otorgada por Cristo em sua morte redentora na cruz. E isso é o que nós apregoamos, isso é o que nós falamos. Nós estamos debaixo da graça de Deus, não estamos debaixo da lei e nem estamos banalizando de forma alguma a graça de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala, então nós devemos pecar muito mais agora, porque se a graça superabundou sobre o pecado, então eu devo pecar mais e mais para que essa graça venha ser sempre superabundante. Paulo fala, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então nós devemos compreender, meu irmão, e entender o Evangelho de Cristo, aquilo que Paulo quis nos transmitir. Paulo tinha esse compromisso com o Senhor. E o interessante é que a pessoa que está exercendo a liderança, que está preparando novos líderes, preparando novos vocacionados, ele não deve ser uma preparação apenas teórica, na teoria, baseado naquilo apenas que ele pensa que deveria ser, mas não. A sua vida deve estar pautada sim no Evangelho de Cristo e, além de tudo, na prática de vida. É preciso, meu irmão, que os ensinos de Cristo venham refletir sobre a nossa vida. Não só na nossa vida privada, mas na nossa vida pública, como eu falei anteriormente. Por isso, o crente que está exercendo uma função, exercendo um ministério de liderança, seja em qualquer área, ele deve, meu irmão, ter boa reputação. Deve ter todas as qualificações espirituais, porque não basta ter qualificação social. Não basta ter qualificação intelectual. Não basta, meu irmão, ter apenas qualificações humanas. Mas, acima de tudo, as qualificações espirituais devem ser uma constante na vida do crente que está se dispondo para fazer a vontade de Deus. E essa é a diferença dessas pessoas que têm a vocação, o chamado de Deus na sua vida para exercer, porque ele é um crente e deve ser voltado para o lado espiritual. Então, meu irmão, tudo isso é aquilo que precisa desse compromisso com a palavra que tem que levar não só na sua vida privada, mas também na vida pública. É aquilo que eu falei agora e falei anteriormente, que é quanto à reputação. E o último tópico da lição, o apóstolo Paulo vai falar sobre Paulo apela aos líderes. Agora ele vai trazer sobre o desprendimento que o obreiro precisa ter para realizar a obra de Deus, e o autor da lição toma como base o capítulo 20, versículo 24 de Atos, que fala, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Neste ponto aqui, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse desapego material para mostrar. Isso é um dos requisitos, se os irmãos perceberem lá em Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 3, que vai falar sobre isso, não ser de torpe ganância, não ser ganancioso. O apóstolo Paulo aqui, quando reúne os líderes em Mileto, ele está falando sobre isso, sobre esta parte de não ter ganância, não ter apego a essa vida material, porque como sabemos pela escritura, nós somos peregrinos nessa terra, então de nada aqui, nada levamos da terra, meu irmão. Isso é claro nas Sagradas Escrituras, e Paulo aqui vem apelar isso para os líderes, esse desprendimento das coisas materiais. Não é à toa que em 2 Tessalonicenses 3,8 ele fala sobre isso, que ele não foi pesado para as igrejas a qual ele visitava e pastoreava. Como, vamos falar, como um pastor que exerceu a função de colocar pessoas à frente da liderança das igrejas que ele plantava. E ele fala isso para não ser pesado, ou seja, ele mostra esse desprendimento que ele tinha quanto às coisas materiais. Isso não é que seja isso errado, mas é que Paulo tinha esse cuidado de mostrar com o exemplo, meu irmão, para que ninguém falasse dele, que ele estava tentando usurpar e tirar benefício da igreja de Cristo. Mas ele fala isso para os novos líderes, para que eles tenham desapego às coisas materiais. Porque o que interessa para a vida cristã, para o líder cristão, é o lado espiritual das pessoas, majoritariamente. Não que venha desprezar o lado físico e material, não, porque isso também não, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus crescia, tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor e diante dos homens, ou seja, tem que ser também no lado social diante dos homens, mostrando que ele tem essa preocupação com a sua reputação, bem como a sua rigidez física, porque é uma coisa muito pouca falada no meio das igrejas, é sobre a rigidez física dos crentes, que os crentes também precisam ter cuidado, esse anseio pelo seu lado, vamos falar, higiênico do corpo. E Paulo, quando está falando isso, sobre apelando aos líderes, sobre esse desprendimento para realizar a obra de Deus, está falando tanto em questão material, no sentido de não se tornar de torpe ganância, porque há pessoas que vê quando está entrando dinheiro na igreja, o olho grande cresce, e tem que ter cuidado sobre isso. O segundo ponto vai falar sobre o cuidado pessoal do obreiro. Nós até falamos sobre isso, ele tem como base Atos 20, capítulo 20, versículo 28, que ele fala: olhai, pois, por vós, porque é preciso, meu irmão, ter esse cuidado pelo corpo, pela alma e pelo espírito. O crente que está disposto a fazer a obra de Deus, ele tem que ter cuidado de si mesmo. Olhais por vós mesmos, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Vocês primeiro têm que ter cuidado com vocês mesmos. Por quê? Porque eles eram os líderes, eles eram o espelho, porque a igreja reflete aquilo que o líder é. A igreja reflete aquilo que a pessoa que está na liderança é. Então, o apóstolo Paulo, quando fala que o obreiro tem que ter cuidado de si mesmo, tem que mostrar para isso. Não que ele seja um super-homem, não que ele seja um super crente, não, mas que ele mostre, que a igreja perceba que ele é um crente fiel a Deus, que anda conforme os estatutos e tem as qualificações para exercer tudo aquilo que foi outorgado pelo Senhor Jesus, e assim como foi inspirado nas cartas do apóstolo Paulo, para que sejam as qualificações para os novos vocacionados. E por fim, o apóstolo Paulo termina as suas recomendações falando aos líderes ali que ele reuniu em Mileto sobre a ameaça desses lobos cruéis que vão adentrar no rebanho de Deus. E Paulo fala isso de maneira clara no versículo 29 e 30 de Atos 20, ele fala que: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos a si. Então, Paulo está aqui já mostrando para aqueles líderes o que irá acontecer quando ele partir. E ele estava falando: vai vir lobos cruéis, entrarão no meio de vós, que não perdoarão o rebanho. O que é isso, meu irmão? São pessoas capciosas que entram no meio do povo de Deus com uma intenção maligna por trás de todas aquelas suas motivações.
São pessoas que não vão levar em conta, meu irmão, se o rebanho está se sentindo mal, está indo de mal a pior, está caindo na graça, perdendo a fé. Eles não vão perdoar o rebanho de maneira nenhuma, porque eles são lobos cruéis. E lobos cruéis, meu irmão, vêm para destruir, para matar, para fazer tudo o contrário àquilo que o pastor das ovelhas faz, que é cuidar, apacentar, tratar. Então ele vem para destruir mesmo, é destruição. Ele não vai perdoar o rebanho de Deus. E Paulo estava falando disso também. E não só isso, ele está falando, os lobos cruéis vão vir de fora para tentar destruir o rebanho de Deus. Mas também vocês têm que ter cuidado, porque no meio de vós vão se levantar homens perversos. É dentre vós, conforme fala o versículo 30, que vai falar coisas perversas para atrair discípulos para si. Essas pessoas aqui agora que o apóstolo Paulo está falando, não são as que vêm de fora, mas são as que estão dentro da igreja, que se levantam contra os homens levantados por Deus para atrair discípulos para si. Ou seja, eles começam agora com palavras lisonjas, palavras persuasivas, para trazer discípulos para si, ou seja, para formar os grupinhos que seguem uma liderança à parte da qual foi estabelecida por Deus no seio da igreja. Então devemos perceber essa diferenciação que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele tanto fala que vai vir pessoas de fora, que são os lobos cruéis, que não são ovelhas, como vai ter dentro da igreja as ovelhas rebeldes que vão tentar, meu irmão, e muitas vezes consegue atrair para si discípulos. E muitas vezes as pessoas seguem essas pessoas, esses homens e mulheres, que têm até aparência de piedade, mas não são piedosos quanto ao rebanho de Deus, porque está fazendo as pessoas se desviarem do caminho do Senhor, do caminho que leva à salvação. E esses são os mais perigosos, porque estão dentro da igreja. Eles atrai discípulo para si no seio da igreja, meu irmão, no meio da igreja. Então, esses são os mais perigosos. Por isso, o apóstolo Paulo fala que eles devem vigiar e lembrar de tudo aquilo que Paulo ensinou e admoestou. Principalmente na igreja de Éfeso, onde Paulo passou 3 anos em Éfeso ensinando e admoestando a verdade. Mas mesmo assim, ele quando vai partir, ele fala que os obreiros que foi constituídos, vocacionado por Deus, que foi separado para o santo ministério, que deveriam ter cuidado e ter zelo sobre o rebanho de Deus, ao qual Deus constituiu, porque o rebanho, meu irmão, foi constituído por Deus e ele resgatou e teve um alto preço, conforme fala o versículo 28, que foi a leitura do nosso texto áureo, que ele resgatou por seu próprio sangue. Então Paulo estava advertindo, admoestando os líderes para ter cuidado com os lobos cruéis que viriam de fora, mas também contra os que se levantariam dentro do próprio seio da igreja, porque esses que se levantam dentro do próprio seio da igreja, ele permanece no seio da igreja, mas a intenção dele é desvirtuar os membros congregados para si e não para Deus, desvirtuando a liderança, desmerecendo a liderança que Deus levantou sobre a igreja. E isto é uma máxima, meu irmão, que nós devemos ter cuidado, porque isso aconteceu na igreja de Corinto. Não que os líderes como Paulo, Apolo e Pedro tivessem buscando para si, porque eles nem sabiam disso, mas se levantaram coadjuvantes ali que se levantavam como líderes daqueles grupos para atrair para si os discípulos e alguns crentes daquela igreja. E Paulo confronta isso e fala enfaticamente contra isso, porque a igreja é de Deus. Paulo fala claro no versículo 28 de Atos 20, meu irmão, ao qual vos constituiu sobre o rebanho. E sobre o rebanho de quem? De Deus, meu irmão, porque nós somos rebanho de Deus, é para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu sangue. Então teve um alto preço. E Paulo tendo esse cuidado, porque ele tinha essa visão de preparar pessoas para a obra, pessoas para fazer conforme a vontade de Deus. E Paulo teve esse cuidado nessa preparação, tanto de discípulo quanto na sua dedicação aos vocacionados. E ele entendeu que essas pessoas que foram vocacionadas
tinham que ser admoestadas, tinham que ser ensinadas para entender e compreender quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida deles. Então eles deviam ter cuidado e zelar pela sã doutrina que foi ensinada por Paulo, como ele fala, como eu ensinei durante 3 anos com vocês em lágrimas, mostrando a verdade do Evangelho, o caminho que deve ser seguido. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na lição de hoje nós comentamos a lição de número 8, que falamos sobre Paulo e sua vocação e sua dedicação aos vocacionados. Lição de número 9, a qual será ministrada no próximo domingo. Então que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos continuem nos acompanhando. Não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos acesso a um link que dá acesso a um teste online e um teste rápido, fácil e simples. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.